semana passada, eu conversei com alguns professores que trabalham com aula particular, pelo Messenger do Facebook e também pelo direct do Instagram. E alguns professores comentaram comigo sobre essa dificuldade que eles estão tendo em captar alunos pela internet nos dias de hoje. E é bem curioso, e é um dos motivos pelo qual eu estou gravando esse vídeo para fazer alguns comentários sobre isso, porque na atualidade todo mundo sabe, especialmente quem já está trabalhando com isso, mas também todos os professores, os pais e alunos sabem que está havendo grande demanda por aulas particulares, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, assim, a chave para que tudo se resolva é que os alunos que estão precisando de aula particular consigam encontrar os professores certos para trabalhar com aquela disciplina que eles têm dificuldade. E esse encontro se dá por uma boa captação de alunos, um bom trabalho de divulgação desse professor, a busca por esses alunos, e é justamente isso que é preciso melhorar. Então, os professores que não estão conseguindo captar alunos atualmente é porque não estão fazendo uma boa divulgação das suas aulas. E isso é o que está atrapalhando esse desenvolvimento, esse crescimento dos professores. Então, esse meu projeto aqui tem como foco abrir os olhos dos professores para que consigam ver essa oportunidade que está tendo para trabalhar somente com aula particular, para viver somente de aula particular. Saber que essa independência é possível, que tem bastante alunos demandando essas aulas e que é possível chegar a rendimentos maiores de R$5.000 com o trabalho, com essa rotina de aula particular. Para isso é preciso uma estratégia, uma organização, um comprometimento, um propósito, para que seja um trabalho bem direcionado em busca desses alunos. Então, assim, pessoal, de tudo que eu tenho visto, algumas propagandas, tem muita coisa que ainda deixa a desejar. Por isso que é importante ter os olhos abertos, fazer essa crítica, esse questionamento. Será que eu estou fazendo uma boa divulgação do meu trabalho? Então, se for ver por mim, pelo que eu já passei, lá 20 anos atrás, em 2002, quando eu comecei a trabalhar com aula particular, eu lembro bem, como se fosse ontem. O meu primeiro aluno veio para mim por indicação do meu irmão. Esse aluno que eu tive era colega dele no ensino médio e meu irmão indicou para que eu desse para ele aulas de física. E foi meu primeiro aluno. E de lá, do primeiro aluno até hoje, o que eu percebi com o passar do tempo? Que lá naquela época, a primeira possibilidade de eu divulgar a minha aula particular era por indicação. Até porque eu estava começando, eu ainda era aluna da graduação, tinha pouca experiência, não era conhecida. Então a primeira coisa que precisava ser feito era essa indicação. Uma vez que eu tivesse essa indicação, eu conseguiria então ali dar aquela aula e a partir desse aluno conseguiria captar mais alunos. Mas o que eu estou falando para vocês com essa história? Onde que eu quero chegar? Que com o passar do tempo, essa indicação deixou de ser o principal foco de captação de alunos. Claro que por indicação sempre acaba sendo mais fácil se captar alunos, mas também a gente tem que se adaptar ao momento atual, à tecnologia que nós temos em mãos hoje em dia. Depois vinha cartõezinhos de visita, essa distribuição que era feita e assim por diante. E nesse vídeo eu vou falar para vocês qual que é a maneira mais efetiva de fazer essa propaganda pela internet. Essa propaganda que muitas vezes é feita em grupos de aula particular na internet, ou em grupos de escola, ou em grupos de família, ou coisa assim. Como que a gente pode fazer essa boa propaganda de cada professor? Esse vídeo vai ser muito importante para você que ainda tem dúvida de como trabalhar com isso. Porque essa divulgação feita pela internet, que é uma divulgação gratuita, tem que ser bem feita. Não custa você caprichar, gastar um pouquinho dos teus minutos ali para preparar um bom material para fazer essa divulgação. Então esse vídeo é especial para você, professor, que ainda tem dúvida de como captar alunos através dessa distribuição simples feita dentro de grupos da internet, grupos do Facebook, relacionados com aula particular. E aí sim, fazendo essa captação ali dentro desse grupo, uma boa distribuição, você acaba ficando conhecido.
certo? É muito curioso que os pais também buscam aulas dentro desses grupos. Então tem que caprichar, tem que fazer uma boa propaganda de você, porque se os pais entram justamente nesses grupos atrás de professores, é importante que o teu anúncio, a tua propaganda que vai estar ali, chame a atenção desse pai, chame a atenção dessa mãe, para que ele sinta vontade de entrar em contato com você, para que o filho dele, a filha dele tenha aula contigo, certo? Então, no meu tempo de captação de alunos, lá logo que eu iniciei, há 20 anos atrás, o primeiro contato era através da indicação. Uma vez que eu tivesse um aluno, eu ficava naquela esperança de ser indicada para outros pais, mas também fazia a distribuição de cartão. É curioso assim, porque na época eu não tinha muita condição de mandar fazer uma arte, depois mandar imprimir um milheiro e assim por diante. Eu lembro que eu fazia assim, de maneira simples no computador, no programa do Word, pelo computador, fazia ele no PowerPoint e imprimia em casa mesmo, numa folha de papel normal, recortava e esse ali era o meu cartão de visita. Essa era a maneira de eu distribuir para fazer propaganda das minhas aulas. Ia distribuindo para os conhecidos, distribuía nas escolas, na saída da escola e ali eu conseguia captar alguns alunos. Essa era uma realidade muito comum, né, de antigamente, desde a época que eu era aluna, eu lembro que os professores particulares faziam captação de alunos dessa maneira. Então é muito curioso porque isso se permaneceu por muito tempo. Mas hoje o que é muito comum de se fazer? O que a gente observa? Que os professores vão lá, fazem uma arte virtual, onde eles vão colocar ali contato, a disciplina com que trabalham, a disponibilidade, se tem disponibilidade para online ou para presencial, ou se as duas coisas, e colocam isso aí lá na página de aula particular, de cursinhos de aula particular, ou onde somente é sobre aulas particulares, contratação de aulas particulares. Tem diversos grupos dentro do Facebook em especial, onde é possível fazer essa divulgação desse tipo de propaganda. Então o que eu observei ali? Eu sempre estou dando uma olhada nisso, eu já participei por muito tempo de grupos assim divulgando as minhas aulas, já consegui aluno por ali também, há muito tempo atrás. Eu vinha com frequência fazendo postagens ali e tinha muitos alunos, então é efetivo, por ali é efetivo e o mais legal de tudo é que você consegue, na maior parte das vezes, alunos com que você consegue aulas online. Então é fácil trabalhar à distância, você consegue organizar bem melhor o teu tempo. Mas assim, o que eu vejo de erro, de dificuldade e o que eu gostaria de pontuar com relação ao que eu vejo ali das propagandas, que eu sugiro que não são boas, que podem ser melhoradas, que eu vejo aquele tipo de propaganda e eu penso, esse professor está fazendo errado, ele não vai conseguir captar alunos, essa não é uma propaganda atrativa, que gera aquela conexão, que um pai ou uma mãe bata o olho e se sinta atraído para entrar em contato com aquele professor. Eu penso também como mãe, será que eu gostaria de que meu filho tivesse aula com um tipo de professor desse, que ele nem se empenhou para fazer o seu anúncio, que parece assim que é só um bico, um trabalho informal, algo que não tem muito vínculo. Então assim, correndo vários anúncios ali a gente consegue ver muitas coisas que podem ser melhoradas. Então assim, eu vou citar alguns erros que são bem comuns e que não ajudam em nada um professor a divulgar suas aulas e a captar alunos. Esses são anúncios que eu diria assim, que até espantam os pais, porque o pai vai passar mil coisas, né, pela cabeça de quem está lendo ali, que não é atrativa, que não gera aquela necessidade de contratar as aulas desse professor, que não parece assim que é um bom professor, que faz uma boa propaganda. E a gente sabe, né, pessoal, que propaganda é a alma do negócio. Tem que fazer uma boa propaganda, porque hoje nosso maior meio de propaganda é através da internet. Então tem sim que fazer essa boa propaganda e caprichar nesse ponto. O que eu noto que é o principal erro ali que o pessoal, os professores colocam nos seus anúncios? Por exemplo ali, o preço, tá? Muitos professores, muitos, e eu imagino que os professores que fazem isso devem estar assim precisando muito da aula particular. Colocam lá R$25 a hora aula, tá? R$30 a hora aula. Isso eu vejo, gente, olha, eu como professora que sou e como uma professora assim, que quer orientar a maior parte dos professores que eu puder a se desenvolverem cada vez mais, a se profissionalizarem como professores de aula particular, a viverem de aula particular. Quando eu vejo esse tipo de propaganda, um professor ofertando suas aulas a R$25,
me corta o coração, sabe? Não estou desmerecendo a aula desse professor, pelo contrário. Eu acho que todo professor merece se valorizar em primeiro lugar. Eu imagino que estudou tudo que estudou, ou está estudando, tem muitos alunos de graduação que já fazem esse trabalho de aula particular. Tem que valorizar o seu potencial. Alunos de universidade pública, que são alunos bons, esforçados, que precisaram passar por uma prova concorrida como vestibular ou como Enem, garantir o seu lugar na faculdade e que às vezes querem dar uma aula ali de R$ 25. A minha opinião, pessoal, é que isso não é bom para quem faz. Não é atrativo para os pais que olham esse tipo de anúncio e sintam vontade de contratar, tá? Até porque aula particular é um tipo de serviço elitizado. A gente tem que ser sincero quando fala disso. É muito difícil pais de alunos com baixa renda contratarem professores particulares, a não ser que o aluno esteja assim desesperado. Eu falo isso porque eu estudei a vida inteira em escola pública. Todo o meu curso de ensino fundamental, ensino médio, na época era primeiro grau, segundo grau, foi feito em escola pública. Em algumas vezes eu precisei de professor de aula particular e em matemática. E minha mãe não tinha condição de pagar. Não era assim, era algo muito caro, era um negócio elitizado, só quem tinha muita condição financeira que contratava professor particular. A gente ia lá, tirar dúvidas com a professora da turma. Se desse, ela explicava um pouco melhor, mas às vezes não tinha tempo. E a gente se virava do jeito que dava. Então, atualmente também é essa mesma realidade. A gente sabe que aula particular é um negócio elitizado. Em geral, nós trabalhamos com aula particular para alunos que estudam em escola particular. De todos os alunos que eu tive, mais de 300 alunos que eu tive até hoje, eu acho que nem 5% desses alunos foram alunos de escola pública. Então, assim, nós temos que ver que os pais que contratam aula particular têm condição de pagar. Então, se você oferta uma aula R$ 25, a primeira coisa que vai passar na cabeça do pai é, ou ela tem, essa professora, né, ou ela tem muito tempo livre e tá querendo colocar ali a aula desse horário disponível, ou a aula dela não é tão boa, porque ela cobra R$ 30, não tem aluno, não deve ser uma aula boa. Outras conclusões também podem ser tiradas, isso também para um professor, né? Isso é válido para uma professora ou para um professor. A aula não é boa, tá com muito tempo livre, a agenda tá aberta e disponível com muitos horários. Não são boas conclusões que os pais chegam, certo? Então colocar um preço e ainda mais um preço tão baixo nesse anúncio espanta ao invés de atrair os pais que têm a necessidade de contratar essas aulas particulares. Então, é o primeiro erro que eu vejo que não deve ser cometido mais para quem quer colocar em prática esse plano de trabalhar e de viver com aula particular. Então tem que se empenhar com isso, coloca ali pacotes diferenciados, podemos combinar um orçamento, fale comigo, me chame pelo Messenger, me chame no WhatsApp, chama para conversar, para negociar um preço, mas não coloca logo de cara ali esse preço, ainda mais sendo um preço baixo, tá? Isso não é atrativo, isso não faz com que gere essa necessidade de contratar a tua aula. E ainda mais, se tua aula é muito boa, principalmente sendo muito boa, você tem que se valorizar e colocar um valor mais elevado, tá? O que eu falo, tentar pensar em valores maiores, pensando em pacotes, né? Então, se chuta assim, aulas individuais num valor bem elevado, R$ 150 por aí, num valor... Cada região do Brasil tem uma realidade, mas coloca ali 150, até regiões como São Paulo pode colocar R$ 200 o valor de uma hora aula individual. E se os pais acharem caro, se diz, não, mas eu tenho como fazer uma possibilidade de pacotes para teu filho, pacote de um mês de aula, onde a gente consegue negociar e baixar bem esse valor, acaba ficando muito bom, porque em pelo menos 4 aulas no mês eu consigo rever toda a disciplina com ele, estudar, a gente consegue um melhor rendimento e assim por diante. Então, a primeira coisa que vocês fazem para que tenham uma boa resposta com relação ao teu anúncio, à tua propaganda, é tentar tirar então esse valor que está ali escrito, justamente para que valorizem mais o teu trabalho. Outra coisa, agenda aberta. Esse é um outro ponto que eu vejo muito. Disponibilidade de horários, turno da manhã, turno da tarde, turno da noite. Eu já vi isso aí também em propaganda. O melhor seria colocar talvez flexibilidade de horários, alguns horários ainda na agenda, poucos horários. Restam 2 horas aula disponível na minha agenda
para fechar o mês de setembro. Coisa assim. Disponibilidade para um aluno mensal em setembro. Coloca uma escassez no produto, diminui aquela possibilidade de aulas. Justamente para que o produto seja valorizado, o produto que é a tua aula. Tem que achar um meio de se dizer a mesma coisa, mas de uma maneira atrativa. Então nunca colocar assim agenda aberta, disponibilidade de horários, disponibilidade de tempo livre, ou muito acessível, eu vou até a tua casa e tal. Tem que tentar sempre facilitar para você, professor, porque você tem que se autovalorizar, tá? Então facilitar para você de que maneira? Na possibilidade o aluno vem até minha casa se for aula presencial. Outra coisa, se é aula online, beleza, melhor ainda, porque com aula online a gente consegue fazer render muito mais. Então, aula online, beleza, já garante ali aquele horário para esse aluno. Fecha pacotes, pacotes de 4 horas aula por mês, 8 horas aula por mês, para garantir agenda, para garantir essa fidelização do aluno, para que teu trabalho seja melhor desenvolvido num tempo mais amplo ali, você vai conseguir mais resultado também. Então essas coisas que eu noto dentro dos anúncios acaba afastando os pais que têm essa necessidade de contratação. Outra coisa, pessoal, isso é muito, muito sério, tá? Que seja uma crítica construtiva para os professores que vão assistir e não seja uma crítica negativa, algo que vocês achem ruim de eu estar falando, mas é a minha opinião de professora com a experiência que eu tenho. Um professor que tem capacidade de dar 2, 3, 4 disciplinas, eu até imagino que tenha, tá? Deve ter muito professor bom em muitas disciplinas. Professor que é bom em matemática, pode ser bom em química, pode ser bom em física. Então, vamos dizer que a formação do professor é matemática. Ele sabe muito bem matemática, ele é um ótimo professor de matemática, mas ele também aceita alunos para aulas de física, ele também aceita alunos para aulas de química. Então, se ele vai fazer um anúncio para propaganda dentro desse grupo do Facebook, por exemplo, ele faz um anúncio lá e diz assim, ó, sou professor de matemática, física e química, atendo alunos com matemática, física e química, por exemplo. Não é algo atrativo. Por quê? Porque para um pai que está olhando aquilo ali, vai pensar assim, tá, ele dá aula dessas 3 disciplinas, mas no que será que ele é formado? Ou que curso será que ele faz? Qual é a graduação que ele está fazendo? Será que é uma graduação que consegue contemplar de maneira ótima todas essas disciplinas? É uma coisa assim que gera certa dúvida, tá? E eu falo isso por mim também. Então, eu me coloco aí dentro dessa rede que eu estou colocando, eu também me coloco como uma pessoa, uma professora que já errou nisso. Porque eu sou formada em física e eu já atendi alunos com matemática e já atendi alunos com química. A maior parte dos meus alunos que eu tive, se for comparar assim em números, foi matemática. Por incrível que pareça, mesmo eu sendo formada em física, a maior parte dos meus alunos foi matemática. Mas o que é o erro que eu cometi e que eu não gostaria que mais pessoas cometessem? Fazer anúncios assim. Dou aula de química, física e matemática, por exemplo. Geografia e história, português, redação, inglês e literatura. Já vi anúncio assim, sem brincadeira. Vi semana passada anúncio assim. Dou aula de português, química, matemática, biologia e física. Numa propaganda só, somente numa propaganda, todas essas disciplinas. Então, mais uma vez eu falo, não só como professora, mas também como mãe que contrata aula particular, eu não gostaria de contratar um professor que tem uma propaganda assim. Não me passa confiança. Não sei se a aula dele é boa ou não é, pode ser a melhor aula em todas as disciplinas, a melhor aula, mas é um anúncio que não me passa confiança. E esses professores que ofertam 2, 3, 4, até 5 ou mais disciplinas, eu imagino que eles sejam muito bons. Para ofertar esse tanto de disciplinas que eles atendem, é porque eles são muito bons. Eu mesmo tenho um amigão, que é meu compadre, que ele é um cara bom em todas as disciplinas. Ele tranquilamente dá aula de química, de física, matemática, geografia, história, português, redação, o que for. Ele é um cara muito bom, tanto é que ele passou num baita concurso federal. Então, assim, eu acredito que tem pessoas assim e que realmente vale a pena divulgar esse tipo de aula. Até porque se aumenta a tua possibilidade de captação de alunos. Mas o segredo é algo muito, muito, muito simples. Faz um anúncio para cada disciplina. É isso que é mais fácil, a gente acertar
por um tempo a mais que você gasta, ao invés de montar um anúncio, monta 5, do que correr o risco de não conseguir captar alunos. Então essa dica é super simples, mas é super efetiva. Se você quer divulgar todas as matérias que você é bom, que eu imagino que seja todas essas matérias que você se propõe a trabalhar, coloca ali. Sou professor de português. E bota ali uma figurinha que combine com português e faz o teu anúncio e faça a propaganda dentro do grupo. Dou aulas de matemática, ensino fundamental e ensino médio, ou somente fundamental. Dou aulas de ciências e biologia. Dou aulas de ciências e física, dou aulas de ciências e química, sabe? Coisas assim que fiquem mais simples para que os pais olhem e passe credibilidade para os pais e passe assim, olha, esse professor é bom, ele dá aula só dessa disciplina, tá? Então essa dica é uma dica simples, mas que eu acho que pode ser muito bem aproveitada. E quem fizer essa alteração, que tem esse tipo de erro, fizer essa alteração e der bom, der resultado, consiga alunos, me manda um feedback, que eu tô gostando de conversar com alguns professores ali que já me passaram alguns feedbacks. É muito legal receber esse respaldo de vocês, porque esse projeto tem justamente esse foco, ajudar os professores, fazer esse engajamento, nós criarmos essa comunidade para que a gente consiga debater e todo mundo crescer junto. Então, é legal quando vocês me dão ali um retorno, porque eu consigo também preparar mais conteúdo com relação a essas dúvidas de vocês, certo? Quem conseguir mudar isso e conseguir mais alunos, depois me diz lá, porque eu vou ficar feliz em saber, tá? Então, assim, outra coisa, vale muito colocar já nesse anúncio, se você trabalha com aula online, coloca trabalho com aula presencial e online. Já coloca ali o programa que você usa para atender online. Os pais também gostam de saber disso para não ter que ficar perguntando, tá? Eu tenho anotado aqui para não esquecer nada que eu preciso falar para vocês. Outra coisa, com relação a tudo isso que eu estou falando, o que é algo bem bom que vocês poderiam fazer também, tá? A melhor coisa hoje, na atualidade, que vocês poderiam fazer. No início eu comentei com vocês a importância dessa captação de alunos, que antigamente era feita por indicação, distribuição de cartãozinho e assim por diante. Dessa maneira, por muito tempo se fez captação de alunos. Até hoje é válida? Indicação sim, sempre vai ser sempre. Cartõezinhos de visita físico, já não acho que seja uma boa ideia, tá? Mas a melhor maneira de ser feita essa distribuição de conteúdo, do professor dar a cara, do professor ser conhecido, do professor poder mostrar o seu trabalho, e eu quero falar mais disso em outros vídeos que eu vou colocar aqui para vocês, é sim através das mídias sociais. Hoje em dia não tem como. Quem não é visto na internet não é conhecido. Então é importante assim, sabe, professor, vocês terem aquela certeza de que vocês precisam ter um perfil profissional dentro de uma das páginas das redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, se for no YouTube pode ser também, mas eu acho que o mais válido de todos hoje é o Instagram, que é o do momento onde os pais têm olhado mais, onde os alunos passam mais tempo e assim por diante. Então vocês têm que pensar que hoje em dia, quem não é visto na internet não é conhecido. Então, assim, eu sei que dá às vezes um receio de começar um trabalho online, essa divulgação online, mas tudo isso faz a diferença. Por quê? Porque uma vez que você tem uma página ali com o teu perfil profissional dentro do Instagram, que os pais tenham esse acesso, que eles consigam estar olhando ali para já conhecer o teu trabalho no dia a dia com os posts que você vai fazer, com os trabalhos que você vai desenvolver ali dentro, faz com que já comece esse vínculo, essa admiração, essa necessidade de contratar o teu trabalho. E uma vez que você já tem essa página, pode ser no início, que essa minha página aqui também está no início e vai ser assim, com o tempo só tende a crescer. Você vai pegar esse link da tua página e vai colocar junto lá nos grupos de aula particular para divulgação. Então você coloca lá a tua propaganda, bem escrita, pode preparar de uma maneira bonita. Quem tiver habilidade com PowerPoint, faz essa arte no PowerPoint. Quem tiver com o Canva, que hoje está super na moda, faz no Canva, certo? De qualquer maneira que fique uma arte boa e coloca o link da tua página. Pode ser o próprio link ou pode ser descrito. Por quê? Porque o pai que vai olhar ali a tua propaganda, ele vai dizer, olha, nossa, já tem uma página, eu vou dar uma olhada lá na página desse professor para ver como que ele está trabalhando, quais que são os métodos que ele usa, que ela usa, quais os resultados, qual disciplina, de que maneira que ela trabalha e assim por diante. Então eu volto a falar aqui,
É muito importante saber disso, que a propaganda é a alma do negócio. Se você está fazendo bem a propaganda lá no grupo de aula particular, você automaticamente tem esse vínculo com o pai através das mídias sociais, e isso faz com que ele te reconheça, com que ele sinta essa admiração pelo teu trabalho, essa necessidade de contratar o teu trabalho para o filho dele ter aula contigo. E o mais legal de tudo, que hoje tem essa possibilidade que antigamente não tinha, é que esse contato é virtual e essas aulas também podem ser virtuais. Então a possibilidade que abre de novos alunos que você vai ter é muito grande. Então assim, para quem tem dúvida de como trabalhar com isso, como trabalhar com a internet, mais adiante eu vou colocar aqui posts e também outros vídeos só dando dicas de como trabalhar dentro do Instagram. Que tipo de conteúdo deve ser colocado lá, de que maneira que vocês podem fazer a postagem. Isso tudo é muito importante, então a gente já pode combinar isso com antecedência. Quem tiver dúvidas me pergunta para que eu consiga colocar assim um conteúdo bem voltado para as dúvidas de vocês. Então, não tem jeito. Hoje em dia, quem quer ser reconhecido pelo teu trabalho, quem quer ser reconhecido pelo seu trabalho, tem que dar as caras na internet. Cria lá uma página, faz uma página bem legal, com uma organização de coisas, tipo, pensa assim, ó, em uma semana, eu vou pegar 5 dias, vamos dizer assim que não faz postagem no sábado e no domingo. Em cada dia da semana, você vai ter um post ali sobre alguma coisa. Se é um professor de matemática, por exemplo, coloca num dia a resolução de um exercício difícil ali, de uma passagem de um exercício que os alunos mais tenham dificuldade em resolver. No outro faz um resumo com as principais equações que são usadas. No terceiro dia faz uma maneira de um resuminho de alguma disciplina. No outro, para matemática tem muita coisa para a gente fazer assim que é útil por muitos anos, tipo regrinhas básicas de potenciação, raiz quadrada, fração. Se é história, mostra como organizar por temas, por flashcards, por resumos, por mapas mentais. Tem tanta coisa legal porque história tem tanto conteúdo para ser estudado e os alunos não sabem como se organizar. Toda a parte de humanas tem como fazer tudo isso. História também, português, relação com geografia, tem tanta coisa assim que se pode colocar em forma de resumo, mapa mental. Tudo isso pode ser posts, um após o outro, um por dia pode ser, para que os pais consigam ver a maneira que aquele professor trabalha. E o mais interessante, sabe, pessoal? O mais interessante, se isso puder ser feito em forma de vídeo, melhor, tá? Porque eu sei que quem é professor não pode ter a vergonha de dar as caras, né? De se mostrar. A gente já estuda, passa por tudo que passa, desde lá da graduação, apresentação de trabalho e conclusão de curso. Quem vai para congresso durante a graduação, apresentação em congresso. Né? Depois segue, se faz pós-graduação também, tem que passar por isso. Sala de aula, quantos alunos? 30, 40, eu já enfrentei muitas turmas com 60 alunos, muitas mesmo. Quando eu fui professora de engenharias, as turmas eram lotadas, 60 alunos adultos. Então a gente não pode ter vergonha, porque se a gente tem vergonha, a gente escolheu a profissão errada. Tá? Então tem que quebrar esse medo, quebrar sair da estática, sair da onde a gente está parado para pôr em prática esse plano, de iniciar já um perfil profissional dentro de uma página social para divulgar o teu trabalho. Vai ser bem visto, só tem vantagem com isso, porque isso vai complementar e muito a tua divulgação, a tua propaganda lá dentro dos grupos. Eu tô falando somente dentro de grupos de Facebook hoje, tá? Eu nem tô falando em outros tipos de divulgação, mas o principal deles é ali, desses que eu pontuei, né? Coisas que podem ser melhoradas, justamente para que todo mundo tenha um bom desempenho. Outra coisa bem legal, que eu acho válido também, é às vezes os professores se indicarem ali dentro. É legal criar esse vínculo, criar esse conhecimento de todos os professores que tem ali, porque os professores mesmo que tem ali dentro do grupo pode indicar outros professores. Já aconteceu muito disso comigo, de anunciar dentro desses grupos e de alunos meus estarem procurando professor de história, por exemplo, que eu não conheço ninguém que trabalha com aula particular de história, e eu peguei dentro desses grupos e indiquei, olha, esse aqui faz uma boa propaganda, deve ser um bom professor, entre em contato com ele. Sempre então, pessoal, também mais isso, colocar na propaganda ali, ó, me chama em inbox, me chama no direct, me chama no Messenger pra gente conversar. Quem quiser passar o WhatsApp, né? Eu não indico muito, porque às vezes o WhatsApp é muito pessoal, mas pede para chamar pelo Messenger e depois pelo Messenger se pode passar o teu contato no WhatsApp. Sempre chamar para essa conversa, para que vocês consigam
conversar rapidamente com o pai, mostrar um pouco do teu trabalho, a tua metodologia, os teus pacotes. E é isso aí, pessoal. Num próximo vídeo eu vou falar somente sobre dicas, para a gente trabalhar com a página do Instagram, com a página do Facebook, de como a gente pode fazer bons posts para que chame audiência para vocês, para que vocês consigam divulgar o trabalho, para que se mostre de uma maneira mais profissional e não como um professor amador que trabalha com aulas particulares pontuais, individuais e aulas descartáveis, né? Tem muito professor que dá aula assim como bico. Então, a nossa ideia vai ser transformar isso aqui numa profissão, profissionalizar esse método de trabalho, ter essa estratégia para captação de alunos, essa estratégia para divulgação de conteúdo e também para que vocês consigam colocar em prática de uma maneira organizada, porque a gente não consegue, enfim, trabalhar de uma maneira ótima, otimizar o nosso tempo, otimizar o trabalho com os alunos se não tiver organização. Então tem que ter sim esse profissionalismo, essa estratégia para organizar e trabalhar de maneira acertada, né, com todos esses passos que a gente precisa dar para conseguir ter essa independência financeira, essa independência geográfica que viver de aula particular já proporciona. Tá? No próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso. Até mais!